Meu nome é Maria Helena Louveira, eu sou médica radiologista e me dedico à radiologia mamária há mais de 20 anos. Hoje vamos falar sobre como classificar as microcalcificações mamárias. Antes de começarmos a falar sobre microcalcificações, vamos lembrar o que é o câncer de mama. Nós temos na estrutura anatômica da nossa mama as unidades ductolobulares terminais, e é nessa região que, por algum fator de desenvolvimento, aparecem células neoplásicas que preenchem o ducto, evoluem e mostram e preenchem esse ducto dessa forma como vemos na anatomia patológica. Existe uma membrana, que é a membrana basal, que contém essas células dentro do ducto e não deixam que essa célula, por algum tempo, entre em contato com o estroma mamário. Nessa fase, nós estamos diante de um carcinoma in situ ou um carcinoma intraductal. No entanto, com a evolução, essa membrana basal rompe e as células neoplásicas passam, então, a ficar em contato com o estroma mamário, inclusive com os vasos sanguíneos, e aí nós estamos diante de um carcinoma invasivo. O foco da maioria dos programas de rastreamento é detecção de lesões iniciais, mesmo que na sua fase invasiva, e lesões in situ. E para rastreamento do câncer de mama nessas fases iniciais, o único método que tem eficácia comprovada para rastreamento é a mamografia. As formas de apresentação do câncer de mama na mamografia não são muitas. Ou o câncer se apresenta na forma de nódulo, distorção arquitetural, microcalcificações ou assimetria focal. As microcalcificações estão mais relacionadas a carcinoma in situ e elas são o motivo da nossa apresentação de hoje. Quando identificamos microcalcificações, nós temos que avaliá-las de uma forma muito específica para orientar de forma mais segura o procedimento a ser realizado. E, identificando microcalcificações, o que vem na primeira ideia é a presença de um carcinoma ductal in situ, que é uma lesão inicial. Essas microcalcificações, elas são fáceis de serem identificadas, mas são muito difíceis de serem interpretadas pelo radiologista. E, por isso, o radiologista entende que a avaliação de microcalcificações mamárias são sempre um desafio diagnóstico. O Sistema BI-RADS, na sua 5ª edição, que foi publicada em 2013, deu um norte para avaliação de uma forma mais segura das calcificações mamárias. 2 critérios são utilizados, a morfologia e a distribuição. Quanto à morfologia, nós temos aquelas que são microcalcificações, mas têm morfologia benigna, que são as puntiformes ou arredondadas. E nós temos aquelas que já são suspeitas só pela sua morfologia diferente de puntiforme, que são as amorfas, as heterogêneas grosseiras, as pleomórficas finas e as lineares finas ou finas ramificadas. Além disso, nós avaliamos, além da morfologia, a distribuição dessas calcificações na mama, que pode ser difusa, regional, agrupadas, linear ou ductal, ou segmentar. E nós juntamos essas duas informações para chegarmos a uma classificação final. Essa classificação do sistema BI-RADS foi baseada em vários estudos, que avaliaram o valor preditivo positivo da morfologia suspeita dessas calcificações. Então, foram vários estudos e chegaram à conclusão que calcificações amorfas, calcificações heterogêneas grosseiras ou pleomórficas finas, elas têm um valor preditivo positivo em torno de 21, 13, 29, enfim, mais do que 10%, que seria aquele preconizado para a gente classificar como 4A. Então, por si só, uma morfologia suspeita, ela já, independente da sua distribuição no parênquima mamário, ela já deve ser classificada como um 4C. Mas a morfologia que tem um valor preditivo maior são as lineares finas ou lineares ramificadas, que vários estudos mostraram um alto valor preditivo que chegou até 70%. Por isso, diante de microcalcificações com essa morfologia, a classificação pelo BI-RADS tem que ser em 4C. Então, esse é um exemplo de microcalcificações pleomórficas finas, lineares ramificadas. Então, a gente vê como se formam, são lineares bem fininhas, que aqui está muito ampliada, e às vezes elas se ramificam.
Além disso, também vários estudos foram apresentados no sentido de mostrar qual o valor preditivo positivo da distribuição dessas calcificações no parênquima mamário. E chegou-se à conclusão que as formas de distribuição das calcificações mais importantes e que têm um valor preditivo positivo mais elevado são as lineares e as segmentares, quando o valor preditivo é de 60% e 62%, portanto, independente da morfologia, quando as calcificações tiverem esse tipo de distribuição, elas têm que ser classificadas como 4C. Então, aqui um exemplo de calcificações pleomórficas finas, com distribuição linear, e aqui pleomórficas finas também com distribuição segmentar, quando elas formam um triângulo com vértice voltado para a região da papila. Nós vamos fazer aqui um exercício e vou mostrar para vocês um passo a passo de como fazer a avaliação dessas microcalcificações. A primeira coisa que nós vamos fazer é observar a morfologia dessas calcificações. Se forem redondas ou pontiformes, elas têm características, então, benignas. Dependendo da distribuição, se difusa ou regional, vamos classificar na categoria 2. Já se elas forem agrupadas, tanto pode ser categoria 3 ou 4A. O que vai mudar aqui é a quantidade de microcalcificações para a gente elevar para 4A. Já se elas tiverem morfologias suspeitas, nós vamos observar que tipo de morfologia é essa e vamos associar com a distribuição no parênquima mamário para a gente chegar a uma conclusão em relação à classificação em BIRADS 4A, B ou C. Se forem amorfas e tiverem uma distribuição agrupada, seria 4B. Se tiver uma distribuição linear ou segmentar, 4C, porque nós falamos que essa distribuição por si só, ela tem um valor preditivo positivo muito alto. Heterogêneas grosseiras também agrupadas 4B, se tiverem distribuição linear ou segmentar, 4C, assim como as pleomórficas finas, né, que vão ser 4B se tiverem agrupadas, ou 4C se tiverem distribuição ductal ou segmentar. As lineares finas ramificadas, por si só, elas já são 4C, né? Que nós vimos que o valor preditivo positivo delas é muito alto, então independe da distribuição. Agora nós vamos fazer alguns exercícios práticos para a gente ver como fica mais fácil quando a gente faz esse cruzamento de dados e de critérios. Então, nós temos umas microcalcificações, que identificadas mais de perto, são microcalcificações pleomórficas finas do ponto de vista de morfologia, e elas estão agrupadas do ponto de vista de distribuição. Quando nós juntamos esses dois critérios, pleomórficas finas e agrupadas, a classificação é BIRADS 4B. Esse é um outro caso de microcalcificações, também pleomórficas, mas tem uma distribuição segmentar, que é aquela distribuição em que a gente traça um triângulo com vértice voltado para a papila e desenha um segmento mamário. Então, são calcificações pleomórficas finas com distribuição segmentar, e aqui é um BIRADS 4C, porque a distribuição segmentar eleva o BIRADS para 4C. Aqui é como essa distribuição segmentar. Novamente, um outro caso em que tem múltiplas microcalcificações, observando mais de perto, com ampliação, nós identificamos que essas microcalcificações são heterogêneas, então são pleomórficas finas ou até finas e ramificadas, formam agrupamentos e formam também trajetos lineares. Então, tem várias formas de apresentação aqui. Então, elas são ou lineares finas e ramificadas, que é o mais, principalmente essas daqui, e tem áreas de agrupamento e tem áreas lineares. Quando a gente tem essa distribuição linear, ela prevalece sobre o agrupamento. Então, aqui a gente vai classificar como uma categoria 4C. Tudo bem? E agora vamos ver mais um. Esse é um outro caso que tem múltiplas microcalcificações em duas áreas diferentes, e quando olhamos mais de perto essas microcalcificações, a gente observa que são microcalcificações pleomórficas finas, então bem fininhas, né, com distribuição linear ou ductal, e aqui formando vários trajetos ductais. Então, pleomórficas finas com trajeto linear, mas aqui a categoria é 5. Por que ela é 5? Porque nós temos associação com um nódulo denso na mesma região, com distorção arquitetural, e muito provavelmente essa lesão está palpável e o aspecto clínico também tem que ser considerado na avaliação final pelo sistema BIRADS. Então, nós estamos diante de uma categoria 5 do sistema BIRADS.
Muito obrigada, eu espero que tenha contribuído para tornar mais fácil esse desafio que é classificar as microcalcificações mamárias. Obrigada.